Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: ao nos arrependermos e pedirmos perdão, nada mais nos separa do amor de Deus. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados. Livra-nos de todo mal. Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti. Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia, pelo alimento, pela palavra, pela presença. Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós Te amamos, bendizemos, adoramos. Somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. Sempre que nós tentamos perdoar sem Deus, é praticamente impossível. Porque o perdão envolve algo maior do que nós. O perdão é algo espiritual. Toda alma que é curada consegue perdoar. Porque o perdão é quando alguém fere as nossas expectativas. É quando as coisas elas fogem do controle e nós descobrimos que as pessoas elas não sabem amar. Na primeira dificuldade, nos abandonam, nos descartam, dizem coisas que nós não merecíamos ouvir. Nós ficamos sem chão, sem o nosso porto seguro. É um cemitério de sonhos. É tudo aquilo que ninguém quer viver. E quando nós percebemos que foi fruto das nossas próprias escolhas que nos levaram até aquele lugar, não tem muito o que fazer. Quando Jesus, Ele olha nos nossos olhos, quando Jesus Ele nos abraça, quando Ele nos consola, nós começamos a entender que nós estávamos buscando o amor no lugar errado. E só existe amor aonde existe Deus, em cada oração, em cada vez que eu ajoelho pedindo perdão, cada vez que eu quero ser melhor do que aquilo que eu sou, cada vez que eu vejo e reconheço que eu sou desobediente. Nada de bom habita em mim. Minha vida sempre foi um conjunto de erros. Eu sempre tentei buscar os meus interesses, sempre tentei ser feliz. Só que os meus planos não contavam com a presença de Deus. E eles sempre fracassavam. Quantas noites não chorei sozinho? Quantos dias não senti solidão? E quando a ansiedade, ela doía no peito, eu já não sabia mais o que fazer, nem para quem reclamar. As pessoas não podiam me suprir. Nada acontecia da forma que eu imaginava. Não tinha o apoio da minha família, eu não tinha o apoio de ninguém. Eu era alguém como se fosse esquecido nesse mundo. Um anjo que perdeu as asas, alguém que nunca sabe voar. Alguém que não sabe nada. E quando eu já não tinha mais forças, eu lembrei que existia um Deus. E bastou eu pensar nele, que os meus sentimentos eles começaram a mudar. E mudar de uma forma que eu nunca tinha sentido. Uma paz que excede todo o entendimento. E as lágrimas correram. E eu não sabia traduzir nada daquilo que eu tinha sentido ou do que estava acontecendo. Mas eu sabia de uma coisa, que eu tinha que pedir perdão para Deus, porque sozinho já não dava mais. Já não aguentava mais a humilhação, já não aguentava mais a dependência emocional, já não aguentava mais a troca, a chantagem e tudo aquilo que eu já não estava mais sabendo como lidar. No fundo, eu queria só amar e ser feliz. E eu acabei encontrando a ruína e a destruição. E Jesus, a partir do momento que eu disse: olha, Senhor, me perdoa por tudo que eu fiz, por tudo que eu falei, pela vida imprestável que eu tive até agora, por esperar das pessoas aquilo que somente você podia me dar. Me perdoa, Senhor, pelas vezes que eu acreditei nas pessoas e desconfiei de Ti, pelas vezes que coloquei a culpa em você, pela minha própria incapacidade. Algo diferente começa a acontecer dentro de nós. E essa diferença, ela não vem porque acontece aquilo que a gente quer. Porque a gente continua vivendo naquele mesmo lamaçal. A gente continua na mesma casa, no mesmo lugar, na mesma família. Os mesmos capetas são que vêm nos infernizar todos os dias. São as mesmas coisas. Mas dentro de nós, uma chama, ela acende. É a chama do primeiro amor. É aquilo que nós sentimos quando Jesus, Ele vem e diz: olha, eu preciso de você. Eu tenho uma missão para você. Você é meu filho.
Já não tem mais sentimento de abandono, já não tem mais sentimento de solidão. Parece que toda aquela escuridão passou e uma luz brilhou lá no fundo, uma luz que me permite enxergar. E pela primeira vez eu vi que a vida ela tinha cor. Pela primeira vez eu pude reconhecer todas as coisas como elas são, sem imaginação, sem precisar ficar tocando e pensando, o que será que é isso? Eu via com os meus próprios olhos. E o Senhor, Ele sempre estava lá, mas eu não sabia ver. Eu não tinha nem capacidade de crer. Mas comecei a ler a palavra de Deus, e a palavra me revelou tudo aquilo que Jesus é. E Ele é muito melhor do que eu pensava. Deus é bom. Deus é bom o tempo inteiro. Se a gente vai lá em João 1, versículos 7 a 9, a palavra do Senhor, ela diz assim: porém, se vivemos na luz, como Deus está na luz, então estamos unidos uns com os outros, e o sangue de Jesus, o seu Filho, nos limpa de todos os pecados. Se dizemos que não temos pecados, estamos nos enganando e não há verdade em nós. Mas, se confessamos os nossos pecados a Deus, Ele cumprirá a sua promessa e fará o que é correto. Ele perdoará os nossos pecados e nos limpará de toda a maldade. Então, nessa carta de João, ele deixa claro uma coisa: não existe luz sem Jesus. Nós devemos viver nessa união. E para que eu possa estar unido com Deus, eu preciso aceitar Jesus como meu Salvador. Eu preciso colocar os meus pensamentos nas coisas do alto. Eu tenho que parar de querer culpar as pessoas. Eu sei, teve muita gente mal perto de mim e eu não sabia reconhecer. Porque se a gente vê um cachorro bravo, a gente corta a volta, a gente não vai para cima dele. E assim nós devemos saber viver, vendo e entendendo o perigo de cada coisa. Não existe bondade longe de Deus, não existe amor longe de Deus, não existe coragem longe de Deus, não existe nada longe de Deus. Porém, se vivemos na luz, como Deus está na luz, então estamos unidos uns com os outros. O amor de Cristo, Ele nos une. A palavra de Deus, ela nos une. Nós nos encontramos como irmãos, pessoas que estão nessa terra, nesse mundo caído, com um único propósito: semear amor. Nós não semeamos amor porque nós somos perfeitos. Semeamos amor porque nós éramos pessoas machucadas. Sabe quem nos curou? Jesus. Cada pedacinho, cada parte, cada lágrima se transformou em esperança. E nós sabemos que essa vida, ela vai passar, mas que existe um reino que nos espera, que existe um Deus que nos ama e que o nosso propósito está além dos nossos sonhos e de qualquer coisa. Nós estamos aqui apenas de passagem, esperando o dia da nossa partida, porque nós queremos sim, queremos encontrar o Senhor, queremos viver tudo aquilo que Ele prometeu. Queremos conhecer todas as pessoas que serviram a Deus um dia, pessoas que nos inspiram, pessoas que nós lemos na Bíblia e temos vontade de conhecer, queremos saber as histórias. Mesmo quando nós lemos aqui nessa vida e nessa terra, o Senhor, Ele permite que nós nos transportamos. É o mar que se abre, é Jesus que anda sobre as águas, é a tristeza da crucificação do Calvário, é Judas traindo com um beijo, é Paulo ficando cego e se convertendo ao Senhor. O Evangelho, ele não é feito de pessoas perfeitas, ele é feito de verdade, cheio de pecadores, cheio de pessoas que conseguiram reconhecer que elas são dependentes de Deus. E nessa união só existe vitória. Aquele que se une com Deus se torna uma só carne com Ele, um só espírito com Ele. Se torna um filho da luz e não mais um filho das trevas. E sabe o que acontece quando nós nos juntamos ao Senhor? Aquele sangue que escorreu na cruz, aquele sangue que permitiu a nossa purificação. Porque sem sangue não existe morte, não existe ressurreição. E o seu Filho nos limpa de todo o pecado. Arrependimento sem Deus não limpa pecado. Arrependimento sem Deus mostra medo,
mostra fraqueza, mostra interesse. Nós nos arrependemos não porque nós somos fracos, mas porque nós somos pecadores e nós sabemos que somente o Senhor pode nos libertar de tudo isso. Somente Ele pode tirar o nosso coração dessas trevas, tirar toda essa tristeza, tirar tudo aquilo que não vem dEle e colocar algo novo. Permite uma vida nova, um renovo, tudo aquilo que nós sempre sonhamos e acreditamos que iria acontecer quando nós tivéssemos encontrado a nossa família, tivéssemos a nossa casa, o nosso canto. Mas cada passo que a gente dava para esse lugar, parece que era um passo que a gente dava para longe de Deus. Quantas brigas, quantos desentendimentos, quantas coisas não foram jogadas na nossa cara. Quem éramos nós? Nós não éramos ninguém. 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 Se dizemos que não temos pecados, estamos enganando. E não há verdade em nós. Todos nós somos pecadores. Eu sei que é tentador a gente olhar às vezes pessoas que têm uma vida torta. Uma pessoa que ela tem dependência química, uma pessoa que ela é alcoólatra, uma pessoa que ela rouba, que ela faz alguma coisa assim. E às vezes a gente olha e fala, mas eu não faço essas coisas. Pecado é pecado. Desobediência é desobediência. Vou dar um exemplo para você. Você gostaria de ver o teu marido ou a tua mulher tendo que seja minimamente um contato com outra pessoa? Você percebe que é algo que nem é teu, porque a gente se aposta das pessoas como se elas fossem nossas, mas elas não são. Nós não toleramos nem a ideia de imaginar uma pessoa que nós amamos com outra. E por que Deus tem que aceitar tudo? Por que Deus não pode falar nada? Por que nós não temos também essa capacidade? Mas não, basta uma palavra fora do contexto das coisas que nós imaginamos e os gatilhos emocionais eles são disparados. E todo o ódio que existe dentro de nós é despejado sobre as pessoas. Nas oportunidades certas, parte até para agressão física. E o que isso ensina? A fraqueza. Porque quem é forte suporta tudo como Jesus o fez, calado. Quem obedece à vontade de Deus está tomado pelo Espírito Santo. Ele não tem necessidade de provar nada a ninguém. A marcha da glória ela é feita em silêncio. Ela é combatida da forma que o Senhor nos ensina, com aquilo que Ele coloca dentro do nosso coração. Não sou eu que preciso ensinar aos maus o que é a maldade. Eu preciso sim ensinar o que é o amor, porque é através do nosso exemplo que Jesus revive. É através do nosso sim que Ele se mostra ainda maior. E mesmo sendo pecadores, e mesmo sendo imperfeitos, Deus ele consegue usar a nossa vida para fazer algo bom. E ninguém duvida, pelo tamanho da nossa ignorância, pelo tamanho do nosso pecado e da nossa própria incapacidade, que quando nós fazemos maravilhas, é o Senhor quem usa de nós. Porque nós nunca fomos ninguém e nunca seremos. E se hoje algo de bom pode se encontrar na minha vida, é graças a Deus. Mas, se confessamos os pecados a Deus, Ele cumprirá a sua promessa e fará o que é correto. Ele perdoará os nossos pecados e nos limpará de toda a maldade. Sem confissão de pecado, o mal não sai de nós. Não adianta a gente falar Jesus isso, Jesus aquilo, irmão ora por mim, irmão coloca o meu nome nisso, abre a porta, faz revelação. Se não passar pelo perdão, se não passar pelo arrependimento, se não passar por Jesus, se não passar pelo fogo, não adianta. O arrependimento só é completo quando eu olho a minha vida e sinto vergonha das coisas que eu fazia. Sinto nojo, me sinto sujo. E foi por sentir assim, exatamente desse jeito, sujo, foi que eu consegui encontrar de Jesus algo que eu não encontrava em ninguém. Porque quando Ele nos limpa, Ele nos ensina o que nos suja. Antes eu fazia as coisas que eu achava que era certo, como se o pecado fosse o combustível da minha vida. Isso é diversão, isso é aproveitar. E cada vez mais eu me afundava. E Jesus vem com toda a mansidão do mundo e nos ensina, olha, meu filho, minha filha, não é assim. Tá vendo isso que tem acontecido com você?
Não foi para isso que eu te fiz. Nada mais dessas coisas vai participar da sua vida. Enquanto você estiver comigo, a escuridão ela não vai mais existir. Você não vai mais sentir medo. Você não vai mais sentir sozinho. Não vai ser mais abandonado. A sua vida é a minha vida. Se a gente continua lá em Romanos 8, versículo 35 a 37, a palavra do Senhor, ela diz assim: então, quem pode nos separar do amor de Cristo? Serão os sofrimentos, as dificuldades, a perseguição, a fome, a pobreza, o perigo ou a morte? Como dizem as Escrituras Sagradas, por causa de ti, estamos em perigo de morte o dia inteiro. Somos tratados como ovelhas que vão para o matadouro. Em todas essas situações, temos a vitória completa por meio daquele que nos amou. Nessa carta de Paulo aos Romanos, ele deixa claro uma coisa, que depois que nós nos arrependemos, nada mais pode nos separar do amor de Deus. Nada, nada. Você sabe o que é nada? Por qualquer coisa que acontecia, as pessoas nos largavam. Uma palavra, um comportamento, um olhar, qualquer coisa, a gente era subjugado, como se nós fôssemos as piores pessoas do mundo. Sem Deus, realmente nós somos. Mas o que dói não é a acusação, é a injustiça. É você tentar ser melhor para alguém que é pior. E essa pessoa ela não consegue reconhecer. Mas nós fazíamos tudo pelas razões erradas. E como podia dar certo? Eu estava tentando dar para as pessoas aquilo que eu não tinha para mim. Lembra disso. Se você se arrepender e permitir que Jesus viva na tua vida, nada mais vai te separar do amor. Você já não precisa mais buscar. Você não precisa mais se humilhar. Você não precisa mais se entregar. Você não precisa mais se fazer em migalhas. Você não precisa mais aceitar tudo. Porque aquela dependência já não existe mais. Serão os sofrimentos, as dificuldades, a perseguição, a fome, a pobreza. Será que eu vou largar Deus na primeira dificuldade? No primeiro sofrimento? Quantas vezes nós não sofremos e nós não tínhamos nem esperança? Quantas vezes nós não fomos perseguidos sem que nada nós tivéssemos feitos? Quantas vezes não sentimos fome e não tinha ninguém para nos dar nada? Quantas vezes não nos sentimos pobres porque dependíamos de outras pessoas e não tínhamos nada? Tudo que a gente comia era porque alguém dava e a gente continuava sem nada. E nos sujeitávamos muitas vezes por um prato de comida, por uma pensão. Toda a humilhação de uma vida por causa das nossas próprias escolhas. Só que esse tempo ele acabou. Isso daí não vai mais fazer parte da tua vida. Isso daí era a vida de trevas, não vai mais existir trevas. Sabe quem vai te proteger? Sabe quem vai advogar por você? Quem vai ser o seu juiz? É o próprio Deus. Deus ele vai interceder por nós. Deus ele vai fazer aquilo que ninguém fez. Ele vai dar aquilo que ninguém deu. Você vai ter amigos que você nunca teve. Você vai amar de uma forma que você nunca amou. Você vai viver de uma forma que nunca sonhou. O amor de Deus, ele nos levanta de uma forma que a gente nem imagina. O perigo ou a morte para nós é lucro. E viver é Cristo. Nós não temos mais medo da morte. A nossa vida sem Deus, ela não vale nada. Então, se for para morrer, que seja com a honra do Senhor, crendo em tudo aquilo que Ele nos prometeu na vida eterna. Nós não temos mais medo. Não temos mais medo. Não somos mais escravos. Como dizem as Escrituras Sagradas, por causa de ti, estamos em perigo de morte o dia inteiro. Claro que hoje em dia as coisas estão mais tranquilas, mas pensa na época deles, quando Jesus foi crucificado.
como aqueles homens estavam apavorados. Eles não eram ninguém, eram pescadores, eram pessoas humildes. Não era gente estudada, não era gente importante, não era nada. Deus ele não está preocupado com o cargo de alguém. Ele está querendo saber como que está o coração, como que está a obediência. E aquelas pessoas, por acreditarem em Jesus, eles iam até as últimas consequências. E todos morreram sendo perseguidos. E hoje nós também somos perseguidos por acreditar em Jesus. Somos cancelados porque nós falamos a verdade que incomoda. Nós não somos inclusivos, apesar de querer a salvação de todas as pessoas e não a condenação. Mas somos condenados por acreditar em um Deus que é definido como amor. Somos tratados como ovelhas que vão para o matadouro. Se formos a morrer, morreremos. Não tem problema. Esse é o ponto da vida, esse é o ápice. Quando você olha que nada mais te prende aqui. Eu não tenho nenhum sonho que eu gostaria de realizar, eu não tenho nada, eu estou livre. Estou livre para o dia que o Senhor me chamar. Estou livre para cumprir o meu propósito e o meu papel. Eu estou livre para amar. Eu estou livre para pregar o Evangelho, seja a tempo e fora de tempo. Para exortar, para mostrar o amor de Cristo por mim. Para mostrar que vale a pena servir esse Deus. Para despertar aqueles que dormem, como eu dormi um dia. Para dizer para as pessoas, leia a palavra de Deus. Se vocês lembrarem um dia, não sei quando Deus chamar, mas pode pôr lá, leia a palavra de Deus que eu vou ficar muito feliz. Pode pôr. Às vezes as pessoas elas querem colocar frases. Se a minha vida pudesse significar alguma coisa para alguém, que seja algo que seja para Jesus. Porque quando essa vida ela era minha, eu não tinha nada. E hoje eu tenho tudo. Graças a Deus. Em todas essas situações, temos a vitória completa por meio daquele que nos amou. Então, o que Deus está dizendo? Mesmo que você esteja sofrendo, mesmo que você esteja passando dificuldades, mesmo que você esteja sendo perseguido, mesmo que hoje você possa estar passando fome ou necessidade, ou perigo, ou qualquer outro tipo de coisa, a vitória ela é garantida. Porque você buscou o consolo no lugar certo, você buscou a salvação em quem podia te salvar, você buscou a paz, buscou o amor. E o mais importante de tudo, é sabendo que quando nós não temos nada para oferecer para Deus, é quando nós podemos dar tudo para Ele. Porque enquanto nós temos algo que parece ter algum valor, parece que nós sempre ficamos com o coração dividido. Será que eu estou perdendo o meu tempo? Será que é isso mesmo? E não sei o quê. Perder tempo é viver longe de Deus. De resto, sempre é vitória, sempre é lucro. Lembra sempre de uma coisa. Não tem como chegar em nada disso que eu disse sem o arrependimento. E quando eu me arrependo, eu quero contar para uma pessoa, é para Deus. Eu quero admitir para Deus tudo que eu fiz, sem medo, sem ter vergonha de dizer a verdade, sem nada. Sem nada. Diferente de Adão e Eva, por comer o fruto do conhecimento, eles sentiram vergonha por estarem nus. A vergonha a gente sente pelas coisas que a gente fez, não pela nossa nudez, mas pelo nosso comportamento. Sabendo que hoje, após nós nos arrependermos e começarmos a nos converter, nada mais pode nos separar do amor de Deus. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês, que o Senhor ele possa entrar dentro da tua casa, dentro da tua vida, que as lágrimas possam consolar o teu coração e que não sejam mais lágrimas de tristeza, mas de arrependimento e de consolação. E a nossa alma se limpa sempre que Jesus ele vem ao nosso encontro e os nossos pecados eles se vão e a bondade permanece dentro do nosso coração, porque o seu Espírito Santo permanece na nossa presença. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Um bom dia.